Existe alguma matéria que você quer aprender agora? Qual é o conteúdo que você gostaria de dominar com total maestria? O fato é que no começo da preparação, a maioria dos estudantes procuram aprender tudo sozinhos. Eles entram na internet buscando o máximo de conteúdo gratuito sobre os assuntos da prova do concurso desejado e acabam se frustrando por não conseguir dominá-los da forma como gostariam. Então hoje você vai aprender o maior segredo para aprender com mais qualidade qualquer assunto que você precise dominar para a prova do seu concurso. A grande verdade é que eu mesmo fiz isso durante o meu primeiro ano como concurseiro, e na minha opinião esse é um erro que custa um tempo precioso de qualquer estudante. No episódio de hoje, eu compartilho com você o grande atalho que me ajudou a superar esse erro e que, na minha opinião, se tornou um dos principais motivos que me fizeram chegar onde eu cheguei, que foi me tornar um policial rodoviário federal, um especialista em aprendizado para provas de concurso público. Eu não teria chegado onde cheguei se eu não tivesse me apropriado do conhecimento alheio. E nesse caso, me apropriar não significa que eu tenha roubado algo que alguém produziu, nada disso. Em poucas palavras, eu peguei o conhecimento que alguém já aprendeu e ensina como fazer. E no meu caso em particular, foi aprender a aprender. Além de dominar com maestria a arte de aprender rápido, memorizar o que eu aprendi e aprender a resolver provas. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou mestre em concursos aqui do Dicas Curtas. E semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos e conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos públicos aqui do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Os nossos episódios aqui no podcast geralmente são muito práticos. Eu costumo passar as estratégias que eu considero mais adequadas para resolver problemas específicos que os estudantes como você passam. Foram problemas pelos quais eu passei também quando eu era estudante, e a verdade é que você não precisa dominar todas elas, mas você precisa saber que elas existem, para que elas servem e principalmente como aplicá-las nos seus estudos em caso de necessidade. E se apenas uma dica fizer toda a diferença para você, eu já estarei completamente satisfeito. Mas hoje eu resolvi fazer um episódio na forma de um bate-papo bem aberto e franco com você. O tema dele é simplesmente como aprender com mais qualidade. E o que isso significa? Significa que você deve facilitar o seu processo de aprendizagem, principalmente se você tem dificuldade em alguma matéria e pode até ficar reprovado por causa dela. Isso é muito sério. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Não importa o que você queira aprender. Sempre tem alguém que passou a vida inteira aprendendo isso para você. Alguém pesquisou muito, fez diversos cursos. É bem provável que tenha até concluído alguma faculdade sobre o assunto que você não sabe. Quando eu penso nesse assunto, eu me lembro do começo da minha vida de concurseiro. Eu passei algum tempo achando que eu sabia estudar. Eu achava que estudar com qualidade e de uma forma que fosse suficiente para estar dentro das vagas fosse simplesmente assistir às aulas, dar uma lida na matéria e resolver questões. Eu ia para o meu cursinho de manhã, assistia a aula e na parte da tarde eu lia as apostilas e resolvia algumas questões da própria apostila. Achava que estava fazendo muito bem a minha parte. E foi isso que eu fiz por pouco mais de 6 meses até o meu primeiro concurso, que foi um concurso para a área militar. Eu tomei um fumo tão violento que eu me lembro que eu fiquei até sem rumo. Eu não tinha emprego, não tinha dinheiro, eu não passei no concurso que eu queria passar e depois do choque eu comecei a trabalhar. Mas aquela prova não saía da minha mente. Eu não aceitava aquele resultado. Existia uma voz na minha cabeça que me dizia que dava para eu ter passado. E aí veio o segundo erro. Eu passei a procurar um monte de informação de graça na internet, que naquela época era até escassa, mas dava para achar alguma coisa. Eu tentei aprender tudo sobre método de estudo, mas isso se tornou um grande quebra-cabeças incompleto. As peças não se encaixavam de jeito nenhum. O conhecimento estava todo fragmentado e desconexo. O resultado foi mais um sofrimento, overdose de informação. Foi aí que eu comecei a procurar ajuda nos locais certos. Quando você começa a pesquisar muito sobre determinado assunto, você começa a conhecer as autoridades daquela área de conhecimento. Na minha época existia um único nome, William Douglas, o guru dos gurus dos concursos. Para minha sorte, ele era a única autoridade. E assim eu pensei, eu tenho que aprender com esse cara. Estávamos entre os anos de 99 e 2000, a internet ainda era discada, não existiam cursos online, e o único material era o livro Como Passar em Prova de Concursos, de autoria do próprio William Douglas. O livro tinha mais de 500 páginas.
Eu não conseguia aprender matemática, química, física, nem português, ainda tinha que estudar um livro de quase 600 páginas. Só que tem o seguinte, ou eu continuaria a usar o método de força bruta para aprender na marra as matérias da prova, ou eu aprendi um método estruturado que iria me ajudar a aprender as matérias com muito mais qualidade. E eu optei por comprar o livro dele. Passei quase um mês aprendendo capítulo por capítulo. E hoje eu sei que se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não teria chegado onde cheguei. Se eu não tivesse usado o conhecimento de outra pessoa para aprender o que eu precisava aprender, eu poderia não ter a vida que eu tenho hoje. Talvez eu até pudesse ter pela minha insistência, mas quanto tempo eu teria levado? Hoje a realidade é um pouco diferente. Apesar de termos as mesmas dificuldades, a tecnologia te favorece. Hoje você não precisa mais passar quase um mês lendo um livro de 600 páginas para aprender a estudar. Você pode ouvir o nosso podcast, por exemplo. Você pode ler um artigo por dia aqui no nosso blog. E se você analisar como foi estruturado o nosso podcast, desde o primeiro capítulo até hoje, você vai perceber que os capítulos seguem uma linha lógica dentro do processo de aprendizagem, onde nós começamos falando sobre um padrão comportamental, planejamento, além do aumento da produtividade nos estudos, e nós ainda vamos abordar as questões de estratégias de estudo e muito mais. E o mais legal disso tudo é que você pode consumir somente os conteúdos que você precisa realmente, apesar de eu recomendar que você ouça todos os episódios, pois sempre tem alguma sacada que pode fazer a diferença para você. Você não precisa perder tempo procurando tudo sozinho ou sozinha na internet. Se você não tem tempo para estudar, ouça os episódios sobre tempo de estudo. Talvez o seu problema seja os conflitos familiares. Você também pode acessar os episódios sobre esse tema. E ainda pode ser que você sofra com a preguiça. E se for o seu caso, temos episódios específicos também para te ensinar a eliminar a preguiça de estudar. O importante é você avançar cada vez mais rápido na direção correta. Você quer ir além do conteúdo desse podcast e acelerar ainda mais a sua aprovação? Eu preparei um guia de estudos exclusivo que mostra as 5 dicas comprovadas para passar em concursos e que vai te ajudar a estudar da maneira correta para buscar a sua aprovação mais rápido no concurso dos seus sonhos. Para ter acesso a esse material exclusivo, acesse o meu site www.centropreparatório.com.br e faça o download totalmente gratuito. O link vai estar na descrição desse episódio. Agora vamos fazer um pequeno resumo de tudo que nós aprendemos hoje. E nesse episódio nós tivemos uma conversa muito direta e prática sobre como aprender com mais qualidade. E na verdade foi uma troca de ideias sobre boas práticas para melhorar a qualidade do seu aprendizado. Vale destacar que a principal estratégia aprendida foi a de buscar conhecimento sobre os assuntos que você precisa aprender com pessoas que têm notório conhecimento, ou seja, que sejam autoridades naquela área de conhecimento específica, partindo do pressuposto que esse especialista passou muito tempo aprendendo aquilo que você deseja aprender. E você não precisa ter a mesma experiência de vida dele, basta usar somente o conhecimento. Ou melhor, aprender com ele. Assim você economiza tempo, economiza esforço, obtendo conhecimento já mastigado. Além disso, você aprendeu que quando tentamos aprender tudo sozinhos, através de fontes gratuitas espalhadas pela internet, nós encontramos informações desconexas e fora de ordem. E você vai precisar de tempo para montar o quebra-cabeça de todas essas informações em um passo a passo estratégico e pode sofrer com overdose de informações. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe, deixe a sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. Caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook. Hoje estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E claro, você pode usar também o Spotify e o Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana. Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas,
Dicas rápidas e fáceis de consumir.